Eu sou Helena. Em vida cometi atos tão malignos que fui condenada ao inferno. Aquele lugar sombrio, onde a dor e o desespero se tornaram meu eterno companheiro. No entanto, algo inexplicável aconteceu. Fui temporariamente liberada do inferno e enviada ao mundo humano. Acordei em um beco escuro e sombrio, confusa e sem entender o que estava acontecendo. Minhas feridas infernais haviam desaparecido e uma estranha sensação de alívio me invadiu. Ergui-me e percebi que estava em uma cidade movimentada, rodeada por pessoas que seguiam suas vidas como se nada estivesse acontecendo. Movida por uma necessidade urgente, comecei a compartilhar minha experiência no inferno com qualquer um que cruzasse meu caminho. Descrevi com detalhes os horrores indescritíveis que vivenciei, as chamas ardentes que queimavam eternamente, os demônios aterrorizantes e as torturas impiedosas que suportei. Meu objetivo era transmitir a angústia e o desespero que permeavam cada canto daquele lugar sombrio. À medida que as palavras saíam de meus lábios, pude perceber o impacto que elas causavam. Os olhos dos ouvintes se arregalavam, suas expressões se contorciam em repulsa e medo. Alguns começaram a tremer, incapazes de suportar a intensidade de minhas narrativas. Outros, corajosos ou curiosos demais para se afastarem, continuavam a ouvir, mesmo que seus rostos pálidos denunciassem o tormento que sentiam. Eu os envolvia em uma atmosfera de horror, descrevendo os sons distorcidos que ecoavam incessantemente, os rostos contorcidos em agonia e as vozes desesperadas suplicando por misericórdia. Cada palavra minha era um mergulho profundo na escuridão infernal, uma viagem que ninguém poderia esquecer facilmente. À medida que eu prosseguia, a atmosfera ao meu redor mudava. A energia parecia se alterar, tornando-se pesada e carregada de uma aura sinistra. O ambiente vibrava com uma presença sombria, como se as portas do próprio inferno tivessem sido abertas naquele lugar. Enquanto eu continuava a falar, os ouvintes mais sensíveis relataram ter vislumbrado sombras dançando nas paredes, movendo-se de maneiras inquietantes. Os mais corajosos e céticos começaram a sentir arrepios percorrendo suas espinhas, como se uma fria brisa sobrenatural os envolvesse. A escuridão parecia se adensar ao meu redor, e uma sensação de presença maligna se fazia cada vez mais presente. Sussurros ininteligíveis enchiam o ar, sibilando em seus ouvidos como uma sinfonia macabra. As vozes sussurrantes eram angustiantes, trazendo consigo uma mensagem enigmática e ameaçadora. Enquanto alguns se encolhiam de medo, outros começaram a duvidar de sua própria sanidade. A atmosfera se tornava opressiva, como se o próprio abismo estivesse se manifestando através de minha presença. A realidade se distorcia diante de seus olhos, fazendo-os questionar se estavam presenciando algo além deste mundo. E então, num instante, tudo desapareceu. A escuridão dissipou-se, as sombras se dissiparam e a aura sinistra que havia envolvido o local se dissipou como neblina ao amanhecer. Eu simplesmente desapareci, deixando para trás apenas o eco perturbador de minhas palavras. Os ouvintes ficaram atordoados e confusos, incapazes de explicar o que havia ocorrido. Alguns acreditavam que o próprio inferno havia se manifestado através de mim, uma advertência sombria de um destino cruel que os aguardava. Outros questionavam se eu era apenas uma ilusão, uma projeção coletiva de seus medos mais profundos. Seja qual fosse a verdade, a experiência deixou uma cicatriz psicológica naqueles que estiveram presentes. Minhas palavras ecoaram em suas mentes por dias, semanas e meses, como um lembrete sinistro de que o mal existe, mesmo quando não podemos vê-lo. Embora eu tenha desaparecido sem deixar vestígios, minha história continuou a assombrar aqueles que a ouviram.